Bom, avançando nas nossas aulas, né, hoje a gente vai discutir um pouquinho como é que as condicionantes climáticas influenciam os biomas mundiais, um pouco mais focado nos biomas terrestres, tá? Porque biomas marinhos ainda tem bastante é, pouca informação, né, a respeito. Então aqui a gente vai focar condicionantes climáticas que influenciam os biomas terrestres, basicamente, e depois a gente vai acabar discutindo o que é um bioma, né? É, Eu atualizei lá no AVA para vocês o cronograma e as atividades. Então, a partir de agora, a gente deve começar a seguir ele um pouco mais à risca, né? A gente acabou atrasando algumas atividades, mas eu já reorganizei ele. Bem, para pensar um pouquinho, né, o que que molda os biomas do mundo, né? Assim, é o clima, mas quais são as variáveis climáticas que estão associadas, né? Quais são as variáveis em grande escala? Quais são as variáveis numa escala menor que moldam a biodiversidade, né? Moldam os biomas e, consequentemente, moldam a biodiversidade, né? O que que afeta uma floresta, o que que afeta uma região de deserto, o que que acaba levando à ocorrência desses diferentes biomas no mundo todo, é, em diferentes locais, né? E eles se repetem ao longo do globo, né? Então vamos tentar entender um pouquinho como é que isso funciona, né? Então, por que que eu encontro regiões desérticas? Por que que tem regiões árticas, né? Ou porque eu tenho regiões, por exemplo, de grande biodiversidade marinha ou lacustre e em outros locais não. Então é isso que a gente vai tentar entender, né? E primeiro a gente precisa entender, né, que cada espécie ela possui uma amplitude geográfica restrita, né? Isso a gente já percebeu lá quando a gente discutiu o conceito de cosmopolita, né? Porque são poucas as espécies, poucos os gêneros, ou mesmo poucas as famílias que conseguem, né, viver em toda essa amplitude ecológica, né? Ou se desenvolver em todos esses ambientes, né? Então, espécies cosmopolitas são raras porque elas não têm uma amplitude tão grande assim de zona de vida, né? Ou de área de distribuição, porque elas são limitadas pelas condições ambientais, né? Claro que a gente vai encontrar nos trópicos uma maior quantidade de espécies, na região ártica uma menor quantidade de espécies, a gente já discutiu um pouco sobre isso, e vai discutir um pouquinho mais sobre o efeito do gelo, inclusive do passado, sobre a biodiversidade atual. Tá? Bom, padrões mais óbvios de distribuição eles ocorrem em resposta a variações do ambiente fisiográfico. Tá? O mais clássico, né? Isso já está muito bem entendido. Né? Nos ambientes terrestres, quais seriam essas variáveis, na opinião de vocês? Né? Clima e tipo de solo. Tá? Então, basicamente, o clima. E clima a gente está falando em precipitação e temperatura, são as duas principais variáveis somados ao tipo de solo, vão influenciar bastante os biomas terrestres, tá? E quando eu estou falando de bioma, eu estou falando basicamente de planta. A gente, apesar de fauna estar envolvida, quem vai definir, a gente vai discutir isso mais adiante, o que é um bioma ou não são as plantas, tá? Infelizmente, né, a fauna fica de lado, mas assim, não posso fazer nada, né? No ambiente marinho, tá, ou aquático, né, as variáveis mudam um pouquinho. Aí a gente tem temperatura da água, salinidade, dureza da água, por exemplo, luz e pressão, né? Então, essas variáveis é que vão acabar influenciando bastante a biodiversidade do ambiente marinho, tá? E tem que cuidar um pouquinho, né? Esse trabalho aqui recente, 2018, né? Eles vêm estudar Humboldt, né? A gente já falou sobre ele um pouco, e a reinvenção da natureza, e o que que eles alertam, né? Nos últimos 20 anos, diversos estudos mostraram, né, que os ambientes não florestais, ou os ambientes abertos, né, como savanas, que é o cerrado, campos gramíneos ou os arbustais lá, aquela região do Mediterrâneo, não podem ser preditos apenas pelo clima, tá? Provavelmente há uma mistura ali do clima com fogo e presença de herbívoros. Em alguns casos, grandes herbívoros, né? Não pensando aqui em lagartas, mas a presença de grandes herbívoros. E em outros casos, o fogo de fato vai estar influenciando. Tá? O que que eles viram, né? Paleoecologicamente, né, e filogeneticamente, vários estudos mostraram, na verdade, que os consumidores de plantas acabam esses herbívoros, né, eles acabaram atuando ao longo do processo geológico, né, dando respostas ao que se encontra hoje em dia, tá? Então, é muito importante que, se a gente pensar aqui em Cerrado Brasileiro, pensar na presença do fogo. Os grandes herbívoros, a gente vai discutir aqui, já foram extintos, né? Mas nas savanas africanas não, né? A gente tem lá as grandes manadas, né? Mas não é só, portanto, o clima
ou solo, né? A presença dessas variáveis precisa ser levada em consideração, o que esses autores vêm mostrar mais recentemente. Tá? E grande parte da variação geográfica no ambiente ela é previsível. Tá? Se eu sei qual é o tipo de solo aqui, eu consigo saber quanto ele é daqui a 5 metros, 10 metros, e dependendo da minha amostragem, eu consigo fazer uma boa previsão. Tá? Isso a gente chama de estrutura espacial. Inclusive, isso é um problema estatístico em análises ecológicas se eu não levar em consideração a estrutura espacial, porque um dos pressupostos de várias análises é que eu tinha que ter independência entre as amostras. E eu não tenho independência entre as amostras se o solo não varia de forma independente, aleatória, né? E nem a aleatoriedade das amostras. Mas isso é um tópico para ecologia avançada, tá? Não vou entrar nele. Mas quem trabalha com ecologia tem que levar isso em consideração. Então, eu posso prever, né? Porque não há mudança brusca, né? Assim, em 50 metros, em 100 metros, a exceção que você vai entrar no mar, né? Se você continua no ambiente terrestre, as mudanças elas são lentas e graduais no geral, tá? E com isso fica possível prever alguns padrões globais. E são duas as grandes máquinas energéticas, né? O Sol e o próprio magma terrestre, né? Então vamos lá. A energia solar. Quando ela atinge a superfície da Terra, ela converte-se em calor, aquecendo, portanto, água, solo e atmosfera, e por conta disso, especialmente na região dos trópicos, né, e depois se distribui, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Diferenças de temperatura e densidade do ar e da água causam as correntes marítimas e os padrões eólicos, e eles são fundamentais para definir os biomas terrestres. Tá? E o calor, né, que vem do magma, né, do interior da Terra, né, está armazenado lá no núcleo, e se dissipa pelo manto e pela crosta terrestre, né? É, move e delineia a, a crosta e, consequentemente, as nossas placas tectônicas, né? E é responsável por esses processos um pouco mais lentos, né? De surgimento de montanhas, terremotos e erupções vulcânicas, né? Que a gente tem visto esse ano já algumas erupções em vulcões famosos, né? Seguidos, obviamente, de terremotos. 2020 tem sido um ano de várias emoções. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre energia solar. Sobre o calor da Terra a gente não discute tanto, até porque a influência dele sobre os biomas no espaço de tempo curto é muito menor do que este daqui, tá? É, Se reduzíssemos a quantidade de energia que vem do Sol, por exemplo, de um momento para o outro, o impacto seria muito maior do que se as placas reduzissem sua movimentação significativamente. Tá? Então, mas entendam que cada um, ao longo do tempo geológico, né, tem um papel importante. Eu vou discutir o Sol por conta disso aqui, ó, correntes marítimas e padrões eólicos. Tá? Bom, por que que no Equador acaba sendo mais quente do que é nas regiões temperadas? Né? Pode parecer uma pergunta meio simplória neste momento, mas a gente precisa entender porque isso vai influenciar uma outra pergunta, que é a famosa como é que a latitude compensa a altitude. Eu acho que a gente discutiu isso lá na aula de história da biogeografia, mas enfim, eu vou voltar um pouquinho nessa discussão porque isso já faz tempo, né? O que que a gente tem aqui, né? Ai, gravar aula à noite é cansativo. A luz do Sol, quando chega na linha do Equador, ela chega de forma perpendicular, né? Então está aqui em linha reta. E ela passa por uma camada, que é esse A, né? E ela passa por uma camada de espessura de atmosfera, que é o B, tá? Que é basicamente a mesma, né? A mesma quantidade de energia, quando vai atingir as regiões dos subtropicais do planeta, podia ser aqui embaixo, aqui em cima, né? Tem que passar por uma área maior de atmosfera, por conta desse efeito aqui da curvatura do planeta, né? E, consequentemente, vai atingir uma superfície maior. Isso significa que chega menos energia ao mesmo ponto do que chega no Equador, tá? Então essa é a grande diferença, né? Porque aqui acaba sendo mais frio do que aqui embaixo e tem menos energia. Aqui recebe mais energia por área de metro quadrado, porque atinge uma menor área geográfica e passa por uma menor espessura atmosférica, tá? Então, né, por que que as latitudes mais altas são mais frias, né? Lembra, latitude, né, do cachorro que late, então sempre para cima ou para baixo, né? Porque elas recebem menor unidade de energia por metro quadrado, porque elas têm que a mesma quantidade de luz se dissipa por uma área maior e passa por uma área maior de atmosfera, né? E, consequentemente, os raios vão sendo
refletidos, né, em nuvens e vão sendo retidos nas camadas atmosféricas, tá? Então, a média de entrada de radiação solar na superfície da Terra é em função da latitude, né? O aquecimento é mais intenso quando o Sol está a pino, né? Então meio-dia no Equador, e a radiação solar atinge perpendicularmente à Terra, como eu falei antes, né? Latitudes mais altas são mais frias que os trópicos, pois a quantidade de radiação solar é dispersa por uma área maior, né? Como a gente pode ver aqui, e atravessa uma camada mais espessa de atmosfera, tá? Isso explica algumas coisas. O aquecimento ser mais intenso ao meio-dia do que ao amanhecer, porque obviamente tem mais energia chegando e ao amanhecer tem menos energia chegando e a gente está saindo por um período em que não teve entrada de energia, né? A temperatura média nos trópicos são mais elevadas do que nos polos. Colinas na face sul mais quente que na face norte no hemisfério norte e o inverso no hemisfério sul. Então, se eu estou numa montanha, né, numa colina, e eu olho para a face norte, ela vai ser mais quente do que na face sul aqui no hemisfério sul. Tá? Isso é interessante porque, inclusive, provavelmente vai crescer mais musgo na face sul, porque vai ser um pouco mais frio e mais úmido, né? Aqui evapora mais água. Tá? Então, algumas pessoas, diz a lenda, que conseguem saber se é norte, sul, leste ou oeste, né? Olhando para o desenvolvimento de musgos nas cascas das árvores, tá? Eu ainda acho isso um pouco de lenda. Eu não me recordo ter lido o artigo científico a respeito, mas seria uma explicação para isso. Mas pode explicar eventualmente a distribuição de espécies, tá? Assim, a riqueza, né? Então a gente usa uma variável ambiental chamada de slope, que é a inclinação, e se ela está se aquela unidade amostral, né, aquela parcela de levantamento está voltada para o norte, sul, leste e oeste, em grande escala, tá? Então às vezes o slope, né, essa informação, ela é importante para definir grandes padrões, tá? Isso explica o equinócio, né, e todos os nossos ciclos de estações do ano, né, primavera, verão, outono e inverno, né, que é a variação sazonal da duração do dia com latitude decorrente da inclinação da Terra em relação ao seu eixo, né. Isso faz com que durante um período do ano o hemisfério norte receba mais energia do que o hemisfério sul e vice-versa. Mas o Equador está sempre estável, né, sempre recebendo a mesma quantidade de energia. No solstício de verão, né, no hemisfério norte, no nosso caso no solstício de inverno, né, lá tem mais energia e é quando o dia é mais longo, né? E nós estaremos na noite mais longa, né? E depois se inverte o processo, a gente está caminhando agora para o solstício de inverno, quando a gente vai encontrar uma noite mais longa do que o período de dia. Isso impacta a gente em quantidade de energia disponível para as plantas se desenvolverem. Tá? E, consequentemente, para os produtores primários, secundários, terciários. Né? Então, durante um período do ano, reduz-se a quantidade de energia disponível na cadeia trófica. Tá? Isso é explicado por isso tudo. Né? E uma pergunta para vocês, né? Por que a temperatura diminui à medida que a gente sobe uma montanha? A gente acho que discutiu isso lá nas nossas primeiras aulas, mas como o mundo mudou depois disso, eu vou discutir de novo. Né? Tem um negócio chamado de dois efeitos, o efeito albedo, né? é, que é o efeito de reflação, né, de refletir luz. E aqui é um outro efeito que é de pressão adiabática. Tá? O que acontece, né? Aqui em cima, ó, esse é o Kilimanjaro, né? É no Quênia, que é próximo ao Equador, Equador linha, né? Não Equador país. E tem neve, né? Tinha neve, né? Agora basicamente já não tem mais por mudanças climáticas, né? Mas ele tinha neve no topo todo. Mas ele está próximo do Equador, né? O que acontece? O ar ele se expande quando sobe devido à redução de pressão, né? Sobe, não sobre, né? Então, quando a gente sobe uma montanha, o ar ele acaba se expandindo, tá? E ele acaba resfriando por conta disso, porque as moléculas estão mais afastadas, consequentemente a energia ela se dissipa de forma mais lenta, né? Isso é o que a gente chama de resfriamento adiabático, tá? Perde calor à medida que as moléculas se afastam. Isso tem a relação ali mais ou menos de 10 graus por quilômetro. Então imagine um Himalaia que tem 8 quilômetros de altura, né? 8.000 metros, são uma relação de 10 graus a cada quilômetro, né? Então, assim, lá em cima já é temperatura totalmente negativa, né? Menos 20, menos 30 graus, mais ou menos, né? Dependendo da estação do ano, tá? A relação não é sempre tão linear assim. E o ar menos denso permite taxas mais elevadas de perda de calor através da irradiação na atmosfera, tá? Consequentemente, se eu subir uma montanha, equivale a eu me afastar do Equador. Aqui,
a quantidade de energia está chegando. Só que como as moléculas estão mais afastadas, ela retém menos energia do que aqui embaixo. Tá? Então estar aqui em cima é a mesma coisa que eu estar na Antártida, por exemplo, no Círculo Polar, eventualmente, né? O próximo a isso. Lá recebe menos energia do Sol, aqui recebe a mesma quantidade de energia, mas como é muito alto, ela se dissipa de forma muito rápida. Tá? Isso faz com que eu tenha um gradiente de ecossistemas e biomas ao redor dessa montanha. Né? Não é o mesmo do Monte Ararat, né? Que é onde a Arca de Noé parou, mas como a gente já discutiu, mas dependendo da região eu posso encontrar aqui de floresta, chegando aqui em cima não tem mais vegetação, né? Tem um certo momento que não desenvolve mais nada. Tá? Bom, entendido o impacto do Sol sobre a temperatura do planeta e, consequentemente, o efeito em montanhas ou nas regiões subtropicais, eu vou explicar um outro evento que são as chamadas células de Hadley, células de ferro, né? Isso depois das células polares, mas é tudo réplica dessa primeira célula. Eu não sei se o Jasson chegou a explicar isso em ecologia, mas como é que funciona, né? No Equador, com essa grande entrada de energia solar, acontece um grande evento de evapotranspiração, né? Então entra muita energia na região oceânica ou mesmo na região é, de, de terra, né, continental, há uma grande evapotranspiração. Então, transpira, né, evapotranspira, começa a evaporar água e ela sobe, né, para a atmosfera. Como sobe muita água, as nuvens ficam muito pesadas e ela desce, né, na forma de chuva. Então, chove muito na região do Equador. Tem regiões aí na Colômbia, né, próxima à linha do Equador, que chove quase 6 mil milímetros ano. Para vocês terem uma ideia, em Blumenau, no ano da tragédia de 2008, choveu 2.000 mais ou menos, né? Então imagina se chover 6 mil milímetros, tá? Então, para vocês terem uma ideia, tá? Isso não é universal, depende do tamanho da massa continental, tá? Mas aqui na região da América, como não é uma massa continental muito grande, é muito claro essa cédula. Então, sobe, né? E, consequentemente, precipita. O que acontece? Nesse movimento, isso gera um movimento de circulação de ar. Tá? Esse movimento de circulação de ar faz com que aqui sobe, precipita e quando vem para cá, ela perdeu calor e perdeu umidade. Ao bater aqui no solo, ela está seca e fria. Ela drena a água dessa região aqui nesses 30 graus, é mais ou menos onde acontece, né? E vai de novo drenando a água daqui, levando para cá, pega mais água da evapotranspiração, precipita de novo e vai. Então, aqui é seco, aqui é úmido, aqui é seco, aqui é úmido. E essa célula se repete mais ou menos aqui nos 60 graus, tá? Nesse efeito, né? Aqui está seco, ó, e ela drena a umidade para cá, precipita aqui, né? E fica assim. Então, na região do 30 graus, a gente vai encontrar o quê? Os grandes desertos aqui, ó, tá? Aqui a gente tem Saara, a gente tem o Atacama, tá? A gente tem o deserto da Mongólia do outro lado, a gente tem o deserto da Namíbia desse lado e a Austrália, por exemplo. Todas nessa região. A gente não vai encontrar um deserto aqui em São Paulo, eu vou discutir mais adiante para vocês, com vocês, tá? Mas era para ter um deserto do lado de cá também, por conta desse modelo, né? Então, resumindo ali, né, aquecimento diferencial da Terra gera ventos que circulam calor e umidade, né? O ar tropical aquecido se expande, fica menos denso e sobe, produzindo uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Equador. Tá aqui. Ar mais denso do norte e do sul do Equador flui para a área de pressão reduzida, né? A Antonella está falando, você deve estar ouvindo, né? É, voltando, né? O ar mais denso do norte e do sul do Equador flui para essa área de pressão reduzida, resultando em superfícies eólicas que sopram em direção ao Equador, né? Então, gerando as famosas células de Hadley e o espelho, né? Células de ferro e as células polares, né? O ar equatorial ele ascende, resfria por conta daquela pressão adiabática que eu falei para vocês, fica mais denso, sendo empurrado, portanto, para fora do Equador e descende ali nos 30 graus. Tá? Então, as células de Hadley explicam a presença de, por exemplo, os biomas desérticos na faixa dos 30 graus do planeta. Tá? Além disso, né, por conta não só das células de Hadley, mas por conta do recebimento do calor, a gente também vai encontrar correntes de vento e as correntes marítimas nessas regiões. Tá? Aqui só para resumindo, então a gente encontra essas três células, né? Um ar quente sobe no Equador de latitude 60 graus e o ar frio desce nos 30 graus, mais ou menos norte-sul. Tá? E a gente vai encontrar um efeito também que são as correntes marítimas, né?
Essas correntes marítimas elas têm uma influência muito grande sobre a biodiversidade, sobre os biomas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre elas. Aqui a gente encontra uma corrente quente, né? Então, ela circula nesse sentido aqui, anti-horário, tá? Aqui também é anti-horário. Aqui essa circula no sentido horário. O que que acontece nessa corrente, né? Aquece o ar aqui no Equador, né? Então ela está quente, tá? E ela vai perdendo a umidade conforme ela passa pela costa brasileira. Santa Catarina ainda recebe um resquício desse calor. Umidade não, vai perdendo calor, né? Santa Catarina recebe um resquício desse calor nas nossas praias, por isso que tem épocas do ano que elas ainda são quentes, né? Rio Grande do Sul já perdeu quase todo o calor e não tem praias muito quentes, né? E ela se resfria, né? Vai pegar frio aqui de novo por conta dessa corrente aqui antártica, né? E vem aqui para a costa da África, né? E vai aquecer de novo e faz o mesmo processo, né? Aqui é uma corrente mais quente, tá? E perde e direciona calor à Europa. E aqui eu tenho uma corrente parecida, né? Calor, aquece e resfria, tá? Então essas são as principais correntes oceânicas. No passado, 1300, a gente teve essa corrente, esse escape dessa corrente quente aqui, ela parou, tá? Provavelmente por um degelo da Groenlândia, o que isolou aqui os vikings, né? Na época, quem estudou um pouquinho aí de história, deixa eu lembrar. Não, não é nenhuma disciplina mais que eu falo sobre isso com vocês, era em bio da conservação. Os vikings tinham colonizado essa região, né? Porque estava tudo descongelado aqui. É, e depois, por um evento climático ainda não explicado, a Groenlândia provavelmente derreteu, jogou água doce sobre essa água salgada e parou essa corrente. E a Europa teve uma mini era do gelo aí por uns 200, 300 anos, tá? Depois a corrente voltou. Assim, as correntes são importantes. E olha só que interessante. A gente tem aqui água quente, né? Então ela está jogando umidade para o continente. Tá? Essa é uma das funções dessa corrente, jogar umidade. Tá? Essa aqui faz a mesma coisa, joga umidade para cá. Tá? É, como ela é uma corrente quente, ela joga umidade e calor nessa região. Então a gente tem aqui floresta tropical desenvolvida, né? Aqui, próximo de novo dos 30 graus, a gente vai ter o quê? O deserto da Namíbia, porque é uma corrente fria. O mais clássico está aqui no Atacama. O que acontece no Atacama? Ele está isolado, eu vou discutir um pouco sobre isso depois ainda, por conta da Cordilheira Andina, né? Mas ele tem o azar de, além de estar nos 30 graus, essa região, receber uma corrente fria. Corrente fria, assim como o ar frio, vai drenar a umidade do continente. Tá? Então essa corrente ela passa aqui junto com os ventos, tira a umidade e leva embora. Então é uma região, é o deserto mais seco do mundo e esse é um dos fatores, tá? Essa corrente fria aqui que passa por essa região, tá? Essa região aqui, Nova Zelândia, essa bordinha da Austrália, essas ilhas todas são extremamente ricas em biodiversidade porque elas recebem calor. Tá? Então, as correntes marítimas também ajudam a explicar um pouco isso. Tá? Então, os ventos de superfície influenciados pelo efeito Coriolis dão origem às correntes oceânicas. Tá? Mas o que é Coriolis de fato? Né? Eu quero que vocês leiam, página 42 e 43. Eu vou criar uma atividade para vocês me explicarem com as palavras de vocês o que é isso é, ali no AVA, tá? Então entendam o que é esse efeito, tá lá na página 42 e 43. Do capítulo 3 do Brian Lomolino, o PDF do livro tá lá já estava postado desde o início do ano, tá? E essa é a nossa primeira parada de aula.